Senhores deputados, senhoras deputadas, meus senhores, minhas senhoras, telespectadores, ouvintes da Rádio FM da Assembleia. É uma satisfação, senhor presidente, mais uma vez estar aqui nesta tribuna. E eu queria falar da presença da Igreja Católica, notadamente na área do ensino, na área da cultura, e queria fazer uma rápida análise em que nós podemos verificar, constatar o quanto os bispos brasileiros se preocupam em hoje ter um papel cada vez mais presente junto à coletividade. Desde a criação da CNBB, há 52 anos, logo depois da influência do Concílio Vaticano II, em que o Papa João XXIII pede o adjornamento da Igreja de Deus, ou seja, a Igreja tem que se aproximar do povo de Deus, a Igreja tem que estar junto do povo. É o povo o que é que constitui a Igreja, não só a hierarquia, no caso, o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, as freiras, mas também o povo. O povo, portanto, o povo cristão faz parte da própria essência da Igreja. Então, todos devem ser envolvidos, todos são cristãos e, portanto, devem participar, devem contribuir. E o Papa João XXIII, ele lançou o desafio para que a própria Cúria Romana se tornasse internacional e que estivesse não só romanos, bispos romanos, mas também de todo o mundo, e que a Igreja se aproximasse. Essa posição do nosso Papa João XXIII foi seguida por Paulo VI e também pelo nosso Papa João Paulo II, que os dois agora foram realmente santificados, colocados no altar, e homens que fizeram esse trabalho de aproximação da Igreja de Deus com o povo de Deus. O próprio Papa emérito Bento XVI, ele defendia, quando expert, ele defendia a ideia do povo de Deus. E agora o Papa Francisco vem realmente fazer uma síntese dos dois, fazendo com que a Igreja seja uma igreja pobre para os pobres. A igreja, portanto, está presente. E nós temos aqui a campanha da fraternidade todo ano, que é um comprovante dessa vontade da CNBB de se aproximar do povo. Ora, nós estamos, hoje eu gostaria de analisar esse papel da igreja. Aqui no Ceará, um estado católico, onde tem a presença da igreja, se fez sentir em todas as dioceses. Nós temos hoje, nós iniciamos, portanto, o papel da Diocese do Ceará em 1853, 1854, com ela depois que saem as demais dioceses do nosso estado. A primeira foi a Diocese do Crato, que realmente foi criada e que nós estamos, inclusive, hoje preparando uma comemoração do centenário da Diocese do Crato, e logo depois vem a de Sobral. A do Crato, portanto, foi dia 20 de outubro de 1914, e que temos, na data de hoje, logo mais às 15 horas, uma reunião aqui no plenário para homenagear o trabalho realizado pela Diocese do Crato, hoje tão bem dirigida pelo Dom Panico, que estará aqui à tarde para receber as nossas homenagens aqui da Assembleia pelo trabalho que a Diocese do Crato tem feito em prol do Cariri. Mas eu queria, antes, falar um pouco do contexto das universidades, das dioceses, que todas elas têm uma tradição de trabalhar na área da educação, na área da cultura, na área da evangelização. É o caso, portanto, a presença dentro da própria Diocese do Crato, da Faculdade de Filosofia, criado
na diocese, que dá, portanto, essa tradição da diocese sempre se preocupar com a cultura, com a educação do seu povo. A mesma coisa nós vamos encontrar em Sobral, realmente, por volta da mesma data, dos anos 60, foi criada a Faculdade de Filosofia Dom José Tupinambá da Frota, e que também foi o prenúncio da hoje Universidade Estadual Vale do Acaraú. A mesma coisa nós temos aqui em Fortaleza, faculdades de filosofia, criada na diocese, teve a FAFIFó, no tempo de Dom Aloísio, depois essa faculdade foi transferida para a UES, e agora novamente nós temos outra faculdade também de filosofia da Arquidiocese de Fortaleza. A mesma coisa nós temos aqui no caso a Diocese de Limoeiro, criada em 1930, a Diocese de Limoeiro foi criada em 7 de maio de 1938. Logo depois da Diocese de Limoeiro, nós temos a Diocese de Iguatu, 28 de janeiro de 1961, a Diocese de Crateús de 28 de setembro de 63, a Diocese de Tianguá, 13 de março de 71, a Diocese de Quixadá, 16 de março de 71, e a Diocese de Itapipoca, as 9, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dioceses que saíram da Diocese do Ceará, que era Fortaleza, hoje todas elas, no caso específico, tanto aqui em Fortaleza, em Sobral, no Crato, em Limoeiro e também no caso específico de Itapipoca, a presença de faculdades de filosofia que cuidam do ensino filosófico, cuidam do ensino também da área de cultura, que diz uma preocupação, uma presença no ensino das nossas dioceses, que vem, de certa forma, ajudar o nosso Estado. O nosso senador Virgílio Távora já dizia da importância das faculdades, do papel das dioceses, notadamente ele se referia à Diocese do Crato e à Diocese de Sobral, o papel que elas tinham na área do desenvolvimento cultural do Estado do Ceará. Tal, portanto, a preocupação não só com a evangelização, mas também com a educação, com a cultura do povo, ou seja, está aliado especificamente no caso de Sobral, o padre Sadoc, que foi o primeiro reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Antes, ele também fez parte da Faculdade de Filosofia da Diocese. E é a partir dessa faculdade que nós montamos depois a nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú. As duas faculdades foram incorporadas ao Estado no tempo do governo Gonzaga Mota e prestam um serviço muito importante. O padre Sadoc, que é o historiador, ele dizia que, no caso específico de Sobral, a diocese, a data mais marcante de Sobral, que dá independência política, é a data da criação do município. E a segunda data é a maioridade cultural, que foi data exatamente com a criação da faculdade da Universidade Estadual Vale do Acaraú, para dizer da importância da cultura que as dioceses fizeram no decorrer da história no estado do Ceará. Queria frisar esse contexto histórico, que logo mais à tarde nós estamos prestando essa homenagem, tanto à criação do Seminário São José do Crato e também à própria diocese, com a participação sempre proeminente dos bispos que por lá passaram e que nós vamos prestar uma homenagem logo mais às 15 horas aqui no plenário desta casa, ocasião em que convido os senhores deputados, convido os amigos de Crato, aqueles que moram aqui, para participar desse debate, que é uma preparação a um seminário que vai ser realizado a partir do dia 22 na cidade do Crato, para comemorar exatamente esse centenário do Seminário São José do Crato, e também o centenário da própria diocese
do Crato. Tal, portanto, a importância. Aqui eu mesmo tive a felicidade de ter participado da faculdade da FAFIFOR, também da Faculdade de Filosofia, que depois foi ligado à Universidade Estadual do Ceará. A Faculdade de Limoeiro, eu passei num concurso e estive lá ensinando Sociologia. Ela depois também faz parte, foi incorporada à Universidade Estadual do Ceará. Isso para dizer da importância que a Igreja Católica deu à cultura. Deputado, professor Teodoro, me permita uma parte, Roberto. A educação. Realmente, esse é uma constante das dioceses e da presença da Igreja na educação. Daí porque logo mais nós vamos detalhar essa homenagem à Diocese do Crato. Eu tenho a satisfação de passar a palavra ao nobre deputado. Deputado, eu queria felicitá-lo, Vossa Excelência, que tem uma vida dedicada à educação, que respira a educação e em quase todas as suas falas, como um mantra, destaca a importância da educação na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida do país. Já por muitas vezes disse que o maior legado que se pode deixar para o Estado como política pública é uma educação de qualidade, um país como política pública é uma educação de qualidade, uma família para os filhos é uma educação de qualidade. E Vossa Excelência dá uma felicidade muito grande quando destaca hoje o papel da Igreja Católica na formação da educação do Brasil e na cultura. Desde o descobrimento do Brasil, com os jesuítas, nós já vimos a importância que tem a Igreja Católica nesse processo de educação. Nós temos enormes desigualdades, muitos desafios, mas a cada dia pela própria presença do Espírito Santo na Igreja Católica, nós vemos que ela se renova. Hoje, com a presença do Papa Francisco, que sintetiza tudo que o mundo moderno precisa, nós temos a alegria de estar vivendo um novo momento. E vemos cada vez mais a Igreja Católica engajada nesses movimentos em prol da educação, em prol da cultura, e temos a satisfação também de ver entidades como o Shalom aqui no Ceará, que hoje já não é só no Ceará, é no Brasil todo, e em muitos países, cumprindo um papel na área religiosa e também na educacional. Então, Vossa Excelência está de parabéns por sempre trazer o tema da educação, por sempre dar exemplos que serve de inspiração aos educadores e a essa nova geração do papel da educação na formação do cidadão, na formação do desenvolvimento do nosso país, em particular do nosso Estado. Então, Vossa Excelência, ao fazer essa digressão hoje sobre a importância da Igreja Católica na nossa educação e na nossa cultura, eu queria lhe felicitar pela lucidez, pela coragem e lhe parabenizar por ter esse tema como o lema do seu mandato, e trazer a todos nós sempre palavras que nos encorajam e nos inspiram a cada vez mais destacar o papel da educação no Estado do Ceará. Eu gostaria, meu caro deputado, de agradecer e incorporar o seu pronunciamento ao meu, concordo plenamente do papel da própria igreja, que a gente vê patente, sobretudo aqui no estado do Ceará. Você analisando a história, eu diria até que a própria história dessas dioceses se confundem com a própria história do Ceará e no caso específico daquela região. Professor, mais 3 minutos, Vossa Excelência. Aqui no caso específico, muito obrigado, senhor presidente, no caso específico da Diocese do Crato, a mesma coisa podemos dizer da Diocese de Sobral, da Diocese de Limoeiro, enfim, de Itapipoca, que também deputado, tem quando possível, a sua faculdade. Quem foi? A sua faculdade, ou seja, a presença. E Vossa Excelência tocou também no caso do Shalom, que é realmente uma presença constante hoje, não só no Ceará, mas em vários estados e em vários países, um trabalho edificante, sobretudo com os jovens, que sem dúvida alguma é uma presença de uma comunidade católica
que traz o efeito espetacular de levar os jovens a um caminho que é o caminho, por exemplo, apontado pela Igreja de testemunho e da fraternidade. Muito obrigado pelo seu pronunciamento. Eu queria passar a palavra ao novo deputado Fernando Hugo Colares. A sua ação descritiva sobre educação e muitas vezes pelo seu saber e sua ciência própria propositiva, faz a todos que compõem essa Assembleia terem o prazer de ouvi-lo e aprender. Indiscutivelmente és um mestre da educação, porque abraçaste a causa com denodo, com devoção e com uma determinação ímpar. Em relação a isso que a história mostra, e a história da educação, que tão bem Vossa Excelência poderia brindar-nos com um compêndio descritivo da história da educação no estado do Ceará, com detalhes, ela há de mostrar indiscutivelmente o reinado de cultura dado pela Igreja Católica em vários núcleos já citados por Vossa Excelência agora e também referendados pelo deputado Roberto Mesquita. Há de se ver e de se entender que a educação nos seminários, que outrora efetivamente em quantidades bem maiores do que hoje em dia, tinham uma qualidade soberana. Muitas das figuras cultíssimas de nosso Ceará tiveram há 50, 40, 60 anos vida de seminaristas e lá beberam de todos os ensinamentos que eram derramados de forma festiva para que o aprendizado se fizesse na percussiência maior e no acuramento que a cultura ofertada era bebida no sentido bem adjetivado por aqueles que lá estavam. Por isso eu aplaudo vosso pronunciamento e divido com os que lhe escutam atenciosamente, que nem eu, esse prazer de ouvi-lo. Magistral, deputado Zé Teodoro, o nosso reitor querido e estimado. Muito obrigado, meu caro deputado. Realmente também incorporo no meu pronunciamento. Vossa Excelência sempre inteligente e sempre fala de uma maneira bastante correta e que vem contribuir para o meu pronunciamento. Muito obrigado e, senhor presidente, também queria desde já agradecer e dar por encerrado a minha participação nesse momento, sem antes convidar todos para a solenidade que acontecerá às 15 horas neste plenário para homenagear o centenário da Diocese do Crato. Muito obrigado.